Ah, não quanto é que tava. Toma, cara. É. Mais um Respirando o Grêmio. Agora a gente vai fazer um rescaldo das primeiras 2 semanas das oitavas de final da Copa do Brasil. Na verdade... Copa do Grêmio, né? Vai mudar o nome. É? É. Se a gente ganhar o 6º título? Não, já é Copa do Grêmio. Já é Copa do Grêmio. A Copa do Grêmio... O Cruzeiro vai vir encher o saco, né? É, torcedor do Cruzeiro, nós adora. O Maria do Suruba. Bem, a Copa do Brasil chegou nas oitavas de final. A Copa do Grêmio, desculpa, Eduardo. Chegou nas oitavas de final e para as quartas já estão classificados. O Grêmio, naturalmente, como sempre, né? Que sempre participa das fases finais da Copa do Brasil. E sempre chega na finaleira. Na fase aguda, né? Na fase aguda. E o... Flamengo. O Flamengo, que eliminou a Ponte Preta, e o Corinthians, que passou pelo Vitória. Por sinal, são os 3 times da Copa que estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Galera, mais ou menos se os favoritos passando, né? Até agora nenhuma surpresa. Talvez a surpresa seja Chapecoense e Atlético Mineiro. Meu palpite que ia passar a Ponte Preta quase foi. Vocês não acharam com uma cara de crime? Na bola na trave. No final o cara meteu a bola na trave aos 44, cara. Eu vi aquele jogo muito tenso. E iria pros pênaltis, né? Não, e no jogo de ida em Campinas, a Ponte já deu 2 bolas no poste. Foi passou perto. Mas também é bom que o Flamengo vá avançando dentro da tua naquela tese, teoria né? de vão brigar depois de foice escuro, todo mundo junto. Claro, todo mundo junto. A Ponte jogou com o time bem desfalcado ainda. É que na verdade a Ponte fez toda uma reformulação no elenco, tá um time fora o goleiro lá, que é o Horácio. O que era do Santos, cara, que teve problema na Arena, o Aranha. O resto do time é muito jovem, cara. É muito jovem. O time da Ponte Preta, até porque faltou grana, né? Investiu muito, Emerson Sheik, Luca, e agora Bob é o Bob Esponja. Não, Fernando Bob. E agora o Rodrigo, que era um zagueiro caro, né? Sim. E agora tem o Rodrigo. O Rodrigo. O do dedinho. Rodrigo Dedado. Rodrigo Dedado é bom. Rodrigo Dedado. Pergunta burra. Esse sorteio agora não tem nada. Sorteio. Não, mas sorteio entre os 8. Sorteio entre os 8. Na verdade, não tem mais pote 1 e pote 2. A Copa do Brasil ainda vai demorar um pouco pra ter essa fase terminada, porque o jogo da volta Vasco e Bahia e o jogo da volta Cruzeiro e Atlético Paranaense é só depois da Copa do Mundo. Que bizarrice, né? Bizarrice. Eu ia falar que Várzea, mas a Várzea tem calendários mais planejados. Que fala mal da Araribóia não, pô. Sim, deu um pé frio que deu um pé frio que o Atlético da Copa, o Atlético joga a Sul-Americana, né? E o Cruzeiro a Libertadores. O que vocês acham de Chapecoense e Atlético? Acho que pode dar um crime com a Chape. Eu acho que sim. Acho que o jogo de hoje deu uma injeção de ânimo na galera lá, né? Sim, o Flamengo, né? Mas o Atlético é fora do Atlético Paranaense, né? É que tem um outro porém. O Atlético só sai classificado de deixar Pecó no tempo normal se ganhar o jogo, né? Sim. Não tem mais a questão do critério dos gols. Então, como foi 0-0 em Belo Horizonte, ou é pênalti, ou é ganhar o jogo. Tu já entra na obrigada de ganhar a partida. Acho que tá pintando o cenário pra Chape passar. E o presidente do Atlético botou uma carga no time quando saiu da Sul-Americana, que eu perdi mesmo, que eu não queria. Segunda divisão da América. O que não é porque o Inter nem... Bom... Galera, olha só, e se pintar esse cenário aí, Ponte Preta e o Bahia, que provavelmente deve classificar, né? Passar pelo Vasco. Nossa, o Vasco. Puta, ia ser bom pra nós, né? Umas quartas de final contra esses 2 times, né? Em questão de calendário. Vocês acham que o Luverdense não vira contra o Santos, é isso? Cara, eu tô na dúvida. Eu não cravaria que sim, mas eu tô na dúvida. Até porque esse placar o Santos já tomou, né? E esse ano, né? E esse ano. Bah, cara, tipo, se eu sou de São Lucas do Rio Verde, cara, eu desligo o ar-condicionado de noite do hotel, faço o Gabigol ter Imagina o Gabigol com uma mordidinha de mosquito, cara, naquela sobrancelha perfeita. Eu tô lá, né, velho, sofrendo um cálculo renal fudido, tô na emergência do Ernesto Ornelis, aí foi lá no Live Score, né, fudido, de dor lá no Buscopan na veia. Porra, 1-0 no Verdense, eu não acredito. Aí daqui um pouco 5-1. E também tava curtindo o time do Bolanhos, né? Que joga no domingo, a gente tá gravando o programa no domingo. Joga daqui a pouco. Tijuana. Temos que lascar Bolanhos, hein? Não é interessante esse do... Tô precisando desses pila aí. O Luverdense, ele tem um perfil no Twitter oficial, né? Que é bem zoeiro, né? Sim, é o mais zoeiro. Mas ele fez uma zoeira e depois se deu mal. Porque o Grêmio fez 5-1 no Santos, né? No domingo.
E eles, ao vivo, durante o jogo, foram lá e planetearam o Santos. Oi, Santos! Tem jogo quinta-feira, né? Tipo 5, né? E aí agora todo o Santista foi lá pra encher o saco de 5x1 pra viu? Pra vocês verem o tamanho da olhada do Grêmio, né? Que a gente fez 5x1 no Santos. O Santos conseguiu fazer 5 no Luverdense. O Luverdense tá na Série C, mas é um time que, cara, nos últimos tempos se projetou no cenário nacional. A gente tem que pensar que Lucas do Rio Verde é uma cidade menor que Alegrete, né, Diego? Mas é um time que tem grana, né? Tem grana, a cidade tem um padrão muito alto. Acho que é agropecuária, deve ser. Ironicamente, uma cidade que tem muitos gaúchos. Né? Muito gaúcho. O presidente do Luverdense é conselheiro, acho, do Inter, uma coisa assim, que rolou até, não polêmica, mas a galera brincou quando jogaram aqui contra o Inter e tal, que o presidente era colorado, aquela história... Não, quem era colorado era o Bandeirinha, né? Do Inter e Luverdense. Galera, olha só. E é quem contra o Cruzeiro? O Cruzeiro Atlético Paranaense. Já foi algum jogo? Não, primeiro em Belo Horizonte, segundo dia 16, quarta-feira, às 21h45. Agora quarta-feira. Uma segunda-feira, que estranho. Interessante, hein? Seria legal uma zebrinha. Não, seria massa uma final Grêmio e Cruzeiro. Se eu não me engano, tem alguma coisa no calendário, acho que do Cruzeiro. Não, é porque assim, ó, o Cruzeiro joga Libertadores, o Atlético joga Sul-Americana, então eles cruzam as datas. É mesmo. Agora a Sul-Americana acabou. Só depois da Copa. Mas os times aproveitaram para jogar essa quarta. Só que o Atlético tinha Sul-Americana e o Vasco joga. O Bahia, aliás, que é o último jogo da Sul-Americana, joga a semana que vem, se não me engano. E o Bahia ainda tem Copa do Nordeste. A gente reclama do calendário do Grêmio, né? O Bahia tem Brasileiro, Copa do Nordeste, passou pra semifinal, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, o que eu falei que seria bacana uma final Grêmio e Cruzeiro. Pra fazer o duelo do Hexa. Galera, olha só, né? Eu queria falar um pouquinho do Grêmio. Grenal, cara. Eu também. Eu acho que tem bastante chance de ser Grenal esse ano. Galera, eu queria fazer Mas faça o Náutico. Queria trazer alguns números do Grêmio pra vocês pontuarem, né? Não só a Copa do Brasil, mas no geral, assim. Um apanhado do ano. Apanhado, Cara, o Grêmio chegou a 54 gols já no ano. Lembrando que exclui o Grêmio e Monagas, né? Exclui o Grêmio e Monagas, O Grêmio chegou a 54 gols no ano, são 31 no Campeonato Gaúcho, 1 na Recopa, 10 na Libertadores, né? Fora o jogo com o Monagas, 5 na Copa do Brasil, 49, aí são 7 no Brasileiro, né? Isso, 56 gols o Grêmio tem. Que ataque, né? Se a gente pensar que o time titular jogou 20 jogos... E o ataque, a tendência é ultrapassar os 100 gols, né? Não, 100 gols já ultrapassou no passado. O ano passado o Grêmio fez 120 gols. Sim. Vocês acham que ultrapassa os 120 gols no ano passado? Sim. Tem potencial para isso. Uma coisa é certa, de tudo isso, a certeza de que invariavelmente o Grêmio sempre faz gol. Salvo o Grenal, exceções, o Grêmio sempre faz. Que tem uma diferença do time do ano passado. Só me corrigindo, o Grêmio tem 54 gols. A diferença do time do ano passado, que a gente fazia, quando construía ali o segundo, o terceiro gol, a gente tirava o pé, né, cara? Verdade. Se poupava. E esse time atropela. E esse time vai indo. Porque, cara, não dá pra dar chance pro azar, cara. Principalmente em Copa. Claro, as goleadas agora foi nenhum jogo eliminatório ainda com goleada, mas... Não dá pra dar chance, cara. É que esse Grêmio, a tendência é que futebol é um detalhe, muda todo um jogo de futebol, né? Nessa hora eu me lembro de uma frase do Mazzaropi, recente agora, né? Até no Grenal que a gente perdeu lá no Beira-Rio de 2-0, que a gente passou aquele sufoco e o Mazzaropi falou, no futebol tu não pode dar luz pra morto, velho. Se tu der a luz pra morto... Não, eu digo assim, ó, Flávio, até no Grenal que foi empate, se a gente fizesse 1-0, talvez a porta ia abrir... E ia sair mais... Era o gol do André, né? Bem no início, um tempo. Sim. Exato. Então, nem todo rival do Grêmio que vai vir pra arena vai conseguir, cara, suportar o jogo inteiro sem levar um gol. E quando jogar em casa... E o Grêmio o Grêmio fazendo 1-0, a tendência de golear é muito grande. Sim. Então, a gente vai fazer gol a rodo ainda. Não, e tem uma característica legal, se vocês olharem, o Grêmio espalha muitos gols, né? Tipo, não existe um jogador com... Mais de 20 jogadores já marcaram. Eu tava olhando aqui entre os artilheiros da Copa do Brasil, tipo, o artilheiro do Grêmio é o Alisson com 2 gols contra o Goiás, cara. Sim. O resto todo do Grêmio tem um gol. Não, digamos assim que é um Grêmio democrático, e eu acho que em todos os sentidos é gol, é cobrança de falta, o repertório é vasto, né? Repertório é vasto, boa frase. Falar em Grêmio democrático... O Grêmio tem... O Grêmio titular tem 37 gols, né? É isso. 40 gols em 21 jogos, cara. Quase 2 por jogo. O que eu vou falar que é importante, que eu achei legal. Em Grêmio democrático,
numa análise feita pelo filho do Juca, o André Kfouri. Eu vi, muito boa. Bacana, né? Bem bacana. Que ele fala de forma bem... A gente pode tem no YouTube. Pode postar esse vídeo tem no YouTube. Sim. Na página... Ele falou na página do Respirando o Grêmio. Foi na... Linha de passe. De terça-feira passada. Isso, ele abriu, foram 9 minutos que ele avaliou profundamente o Grêmio. De terça, né? Isso. E ele fala numa questão bem interessante de como o Renato ouve, né, os jogadores. E ouve até propostas de mudança de comportamento dentro de campo. E se ele achar boa ideia, ele testa no treino. Se der certo, vai para campo. Sim. E até ele falou isso aí, acho que o Bertozzi brincou, né? Alguém brincou. A democracia gremista, né? Sim. Então o Grêmio também tá vivendo realmente, Flávio, uma democracia também nos bastidores e na relação do Renato com o elenco. Vou postar, tá, Christian? Esse vídeo do André Kfouri, que é bem interessante. E precisou, aí eu vou, uma corneta pra Ive, né? Porque eu não posso deixar de... Precisou um cara de São Paulo fazer uma análise aprofundada sobre o Grêmio que tá aqui, cara. E os caras falam do Grêmio o dia inteiro na imprensa e não são capazes, cara, de perceber esse tipo de coisa e fazer especiais sobre isso. Uma coisa que eu fico... a gente talvez tenham feito, né? A gente não acompanha a programação do o problema daqui, cara, é que eu acho que o que acontece, né? Se for pegar a nossa rede AM, por exemplo, uma rede de notícias, a programação deve gerar em torno de 70% a 80% em cima de futebol, cara. A gente tem 2 times só. Não tem assunto pra tudo isso, cara. Então, sim, mas justamente por isso que esse tipo de pauta em cima de é que aí acaba rendendo mais a especulação que é plantada, polêmica gerada. Sem citar o nome de jornalistas, tem jornalista que fez o nome dele só plantando contratação, né? Galera, se eu não fiz mal a conta aqui, me corrijam se eu estiver errado. O time titular do Grêmio é isso, né? Tomou 8 gols no ano até agora, né? Titular. Tomou um do Brasil de Pelotas no Gauchão, um do Cruzeiro. Um do Defensor. Eu vou pegar o Gauchão. No Gauchão foram só 5 gols. 3 do Inter, um do Brasil e um do Cruzeiro. 5. No Campeonato Brasileiro a gente tomou um gol com o time titular até agora do Santos. 6. Um na Recopa e um do Defensor. O time titular do Grêmio na Copa do Brasil ganhou 2-0. 8 gols, cara, em 21 jogos. E fez quantos, tu falou, né? O titular. O time inteiro 54. O titular, se eu não errei a conta, 40. 40 gols marcados e 8 sofridos. Isso. É um número, né? É um número espetacular. Número de time que encabeça a Premier League, né? Sim. Claro, o Gauchão tá nessa conta, tá? O Gauchão tá nessa conta. Sim. Até onde nós tomamos mais gols, né? A gente tomou 5 gols no Gauchão. Mas são números de um time que nós já reconhecemos, né? Eu digo nós, opinião pública, como um Grêmio raro na história, né? Do futebol brasileiro. Esse time já é especial. Então, que esse time vá pulverizar recordes é algo até natural. Verdade. Eu acho que... Mas a gente não corre o risco de... Acho que não, né? Já porque a gente já ganhou, né? De ter um Palmeiras de 96 que fez mais de 100 gols no campeonato estadual e só ficou no campeonato estadual. Não, porque já tem a Recopa, né? Já ganhamos a Recopa, né? Eu tenho mais uma questão, se não tem medo de uma janela de meio de ano, a gente perder um Everton da vida e desajeitar o time que nem desajeitou com o Pedro Rocha saiu. Eu acho que o Grêmio não perde ninguém, sabe por quê? Porque o Grêmio tem uma... A gente até ia falar sobre finanças, né? O Grêmio precisa fazer mais ou menos com a venda de jogador 70 milhões de reais todos os anos. Era 60, esse número já subiu porque teve renovação de contrato e o Maicon tá ganhando bem, Jeromel tá ganhando bem, merecidamente. Eu tenho só um receio. E o Grêmio já tem essa grana com a venda do Arthur, né? Então, quer dizer, o Grêmio pode até vender o Everton no meio do ano, mas para entregar como vai fazer com o Arthur. Eu sempre tenho medo dessas paradas, tanto esse lance de vender e perder jogador, quanto a parada mesmo. Eu entendo a parada eu concordo contigo. Tipo, o Grêmio tá no auge, eu acho que não é interessante a parada. Mas a parada vai ser pra descansar, cara. Tá, mas é que aí que tá tudo bem. Tá muito... Mas eu acho que quebra. Mas todos vão descansar, né? Todos vão. Eu acho que quebra um pouco, eu acho que quebra quem tá bem, pode ajeitar quem tá mal. Sabe? Exatamente. Tem esse problema, assim. A gente tá lá em cima, né? Eu acho, cara, a vontade que eu tenho é, por exemplo, que semana que vem já tem alguma final. Exato. Cara. Sim. Eu me lembro do Júnior falando, o Júnior lateral esquerdo. Eu queria só responder pro Flamengo mítico, só falar rapidinho. Dele, ele apertar, Júnior, o calendário. Ele falou, cara, quando a gente jogava naquele Flamengo dos anos 80, é até famoso, né? O Flamengo foi campeão em 2 semanas em 3 campeonatos diferentes. Por nós, jogar todo dia. Fala, Eduardo, desculpa te interromper. O Luan tem a multa rescisória baixa, né?
Cara, eu acho... 18 milhões de euros. Acho que o Lua perdeu o trem da história. Eu também. Eu acho que ele não quer sair, cara. E ele tá passando na frente. Mas, ele ainda tá bem visado pela... Mas eu acho que o mercado B... E 18 milhões de euros é pouco, meu. Para um time europeu vir aqui, pagar multa e levar. Eu acho que o Luan vai pro mercado B do futebol. Eu vou cravar uma coisa aqui. Que o Luan também não sai tão cedo. Ó, vamos gravar isso aí. Ó, grave e me cobre no programa de 2022. Não, só não falei que vai acontecer. Eu acho que o Luan não quer sair do Grêmio, cara. Eu acho que ele é um tipo de cara que ele ama a vida que ele tem aqui, cara. Ele é um superstar aqui em Porto Alegre, cara. Ele sai onde quer. Ele conhece todas as músicas da geral, é impressionante. Não, e ele, cara. Todas. Aí, tipo, é o tipo de cara. É o tipo de cara que vai sair daqui, vai, cara, na melhor das hipóteses, jogar no West Ham, sabe? Um time desse porte. É. Vai pra uma cidade que vai ser mais um cara lá. É. Eu acho que ele se sente. Afagado. Ele parece um cara carente de afeto e aqui ele tem muito ele teve afeto. Uma infância complicada e tal, cara. Eu acho que essa questão. Sim. O programa virou psicologia. Eu acho que ele tem essa coisa de proximidade com a família dele lá, cara. Ele gosta dessa proximidade. Eu acho que ele não ficaria, tipo, distante da família. Tanto que ele é o torcedor do Grêmio em campo. Mesmo não sendo esse é só um receio, né? Eu torço que ele fique até o fim da carreira, né? Galera, 16 minutos, vamos fazer um... Eu só vou fazer um adendo assim, cara. Tu tem 20 e poucos anos, cara. Tu ganha mais de $500 mil por mês na tua conta. Cara... É que tem uma hora que até o próprio clube o pressiona pra ir embora porque precisa da grana. Mano, acho que o Grêmio já não consegue mais vender ele também. Tem isso. Acho que pra um mercado menor. Tipo... Arábia... Sim, aí tu vai vender o Luan e vai gastar 3 vezes o dinheiro do Luan. Atrás do Luan, o Dortmund. Não. O Atlético de Madrid. Tudo bem, mas acho que um jogador... O Valência. Mas tem 26 anos. Galera, 16 minutos e meio. Rapidinho aí, uma dicasinha de cultura, de eventos aqui em Porto Alegre, de filme... Tá, eu vou começar então falando do Guia Politicamente Incorreto do Futebol, tá? É um livro do Jones Rossi e do Leonardo Júnior. Ele desmistifica várias lendas assim do futebol, desde a da época, tipo, não foi Charles Miller que trouxe o futebol pro Brasil. Passa por muita coisa legal, ele desmistifica a questão da democracia corintiana, por exemplo, que a gente tava falando aqui, que não era uma tão democracia assim. Fala do lance do Messi, que tipo é um senhor caô, essa história que ele foi para Espanha em busca de tratamento, é uma senhora mentira. Mostra em dados que a seleção de 94 era muito melhor que a de 82, contrariando. É um belo livro, assim, cara. É um livro que é aqueles que tu lê numa sentadinha, assim. A parte mais legal do livro é a que introduz a questão do racismo no futebol e como o negro foi, tipo, como conseguiram inserir de fato que o negro foi desde o início tentado ser tolido do futebol. E tem uma história bem legal do Vasco ali, 17 minutos. 17 minutos, Diego. Sombra, faz um favor ali, o tempo saiu ali. Quebra esse galho aí pra gente. Galera, mais rapidinho aí, alguma dica? A minha dica é o filme Capitão Fantástico, que é um filme genial. Fantástico. Que é fantástico. Tá acabando o tempo, eu vi no cinema maravilhoso mesmo. Flávio? A minha dica de cultura é música. Próximo dia 26 de maio tem show do Ney Lisboa, agora não me lembro se é no Opinião, comemorando 2 álbuns que eu acho bem legais, que é o Amém e o Em. Um faz 28 anos, o outro faz 30. Galera, aquele abraço, acho que terminou o tempo. Aquele abraço. Grande Ney Lisboa.